Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós estaremos fazendo as atividades das páginas 32 a 38 do nosso livro de atividades. O assunto que nós estaremos abordando aqui é ampliação vocabular. Peço então que vocês preparem o livro de atividades nessa página, lápis e borracha também, para que nós possamos aí realizar os exercícios envolvendo esse conteúdo. Na verdade, nós já falamos algumas coisas sobre esse conteúdo, porém agora nós vamos fazer um exercício específico. Peço também que vocês peguem, por favor, aí, um marca-texto e passem aqui, por favor, palavra sinônimos, que se encontra na página 32. Professora, mas por que nós vamos identificar? Porque nós estaremos fazendo alguns exercícios relacionados exatamente a esses conceitos. Quando se diz sinônimos na língua portuguesa, nós estamos trabalhando, então, com palavras de sentido parecido. Quando se fala em ampliação vocabular, é exatamente um domínio que você tem sobre um vocabulário mais amplo, com o objetivo, por exemplo, de você elaborar um texto, que essa produção ela fique mais clara, mais coerente e, principalmente, menos repetitiva. Dê uma olhadinha aqui, por favor, no segundo parágrafo, que diz assim, ter um vocabulário amplo, é o que nós estamos falando, de ampliação vocabular. É essencial tanto na elaboração de um texto, como vocês fazem nas produções, para que o produtor escreva de forma clara e coesa, quanto na leitura. São várias as estratégias que permitem a ampliação do vocabulário, como o conhecimento de sinônimos, hipônimos e hiperônimos, e de palavras da mesma família, derivadas. Gostaria então que vocês passassem o marca-texto aqui também, de sinônimos até derivadas, que é exatamente o que nós vamos estar abordando agora em relação a essa questão de ampliação vocabular. Quando se diz sinônimos, já conhecem que são palavras, de sentidos parecidos. Esse recurso nós podemos utilizar lá na nossa produção de texto, com o objetivo de quê? Evitar a repetição de palavras. Nós já vimos aí aquele processo de coesão por substituição. Então, esse aqui é um dos recursos que nós utilizamos para, então, trabalharmos essa ampliação vocabular. E agora nós vamos dar atenção a essas duas palavras específicas aqui, hiperônimos e hipônimos. Professor, o que é hiperônimos e hipônimos? Nós vamos ver agora. Prestem atenção aqui, a palavra comida e a palavra material escolar. Reparem aqui, que nós temos para comida, do lado, a palavra hiperônimo e para material escolar, hiperônimo. Também, o que significa hiperônimo? É uma palavra geral. Então, ela vai servir aí para uma generalização de uma determinada sequência aí de outras palavras que podem estar ligadas a elas. E aí, quando nós fazemos essa mudança, essa sequência, nós vamos trabalhar com os chamados hipônimos. Reparem que para a palavra comida, que é uma palavra geral, eu tenho o conceito de hiperônimo. Arroz, carne, feijão, doce, chocolate, elas estão ligadas à palavra comida, que é hiperônimo. Porém, aqui agora eu estou especificando essa comida. Então, eu tenho um hipônimo. Quando eu falo material escolar, eu estou falando de uma forma ampla. Então, eu tenho hiperônimo. O que eu posso estar fazendo ligação, então, com o material escolar? Lápis, caderno, estojo, caneta, régua. Então, agora eu estou trabalhando de uma forma mais específica. Nesse caso aqui, então, nós temos os chamados hipônimos. Então, vamos aí entender esse conceito. Hiperônimo é o geral. O hipônimo é quando, dentro desse geral, eu começo a especificar. Foi o que nós acabamos de ver aqui, de comida, que é uma palavra geral, eu trouxe outras palavras ligadas a ela. A mesma coisa aconteceu com o material escolar, geral, e aqui depois eu fui elencando
palavras que fazem parte desse grupo de maneira específica. Então, ó, passe o marca-texto aqui também. Logo lá na frente nós vamos ter o conceito, então eu gostaria que vocês fizessem o seguinte. Hiperônimos, vocês vão puxar uma setinha para o lado de cá, é o conceito geral. Hipônimos é o específico, ou seja, aquele que você vai ali elencando dentro do geral. E palavras derivadas, nós já estudamos isso lá no 6º ano, vocês têm esse conceito bem formado aí, que são palavras que surgem a partir de uma palavra primitiva. A palavra primitiva é aquela que surgiu primeiro para que outras se derivem a partir dela. Por exemplo, eu tenho pedra, que é a palavra primitiva, e dela eu formo pedreiro, pedraria. Essas já são derivadas, porque para elas acontecerem, eu preciso da palavra pedra primeiro. Outro exemplo, dente e dentista. Qual é a palavra primitiva aí? Dente. Depois é que veio dentista, que é derivada. Então, nós temos aqui o hiperônimo, que é a palavra geral, e o hipônimo, que são essas específicas que fazem parte desse grupo aqui, então. Então, aqui do lado de hiperônimos, hipônimos específicos. A gente está usando essa nomenclatura aí para ficar mais fácil para vocês entenderem. E as palavras derivadas são aquelas que surgem de outras palavras. Então, nós temos aqui, ó, claro, laranja e pedra. Passe um marca-texto nessas 3 palavras e do lado de pedra aqui, coloquem para mim primitivas. Então, a primeira linha aqui são as primitivas e as que estão abaixo são as chamadas palavras derivadas. Acredito que até aí nenhuma dúvida. Ok, pessoal? Isso é a forma geral. Aí, quando você começa a especificar, aí você vai para o hipônimo. Ok, pessoal? Nós temos aí um exercício na página 33 que fala sobre tabela periódica fase 50 anos. Material que vocês conhecem muito bem aí. O ano que vem estarão utilizando bastante nas aulas de química, né? Então, nós temos aqui a história da tabela periódica, né, a quantidade de tempo, né, que ela foi feita. A primeira versão dessa tabela foi em 1869. Claro que foi um químico, né, que trabalhou com essa ideia, foi um químico russo. E aqui nós temos, então, um conceito, né, relacionado a essa história. Nós temos aqui, ó, o título, o subtítulo, que é a chamada linha fina, que traz maiores explicações dentro do título. E o nosso gênero textual aqui, ó, já é informado na parte de cima, que é notícia. Embora a notícia tenha sido elaborada predominantemente em linguagem formal, ao longo do texto, o autor utiliza uma expressão coloquial, mais próxima da oralidade. Assinale a alternativa que apresenta essa passagem. Reparem que dentro do conceito, ele diz que dentro do texto predomina a linguagem formal. Porém, num determinado momento, ele utiliza uma expressão coloquial que é mais próximo da oralidade, ou seja, mais próxima da fala. Assinale a alternativa que apresenta essa passagem. Então, olhem só, vocês vão observar aqui essas alternativas. Mais à frente tem o gabarito, ok? Dando uma olhada aqui, nós já conseguimos aí visualizar o que é a linguagem formal e o que seria uma linguagem, né, uma expressão coloquial, que é essa bem, né, feita aí no dia a dia, na nossa fala. E aí vocês vão escolher a alternativa em relação a essa passagem aí do texto. Reparem, professor, mas a gente não leu no texto. Sim, aí vem aquilo que eu falei para vocês. Aqui, ó, nós temos elencada 4 alternativas. Só a estrutura de leitura já permite que vocês identifiquem aí quais são as que apresentam linguagem formal e qual delas traz uma linguagem coloquial. Marcando aqui, no exercício 2, nós temos essa passagem aqui. Há 150 anos, quando pouco mais de 60 elementos químicos eram conhecidos, o químico russo Dmitry Mendeleev, professor da Universidade de São Petersburgo,
apresentou ao mundo a primeira versão de um dos maiores ícones da ciência moderna, a tabela periódica. Então, reparem, ó, há 150 anos isso aconteceu. E essa tabela periódica, hoje, até hoje, é usada aí. Só que naquela época ele apresentou a primeira versão. Ao longo desses anos, claro, algumas coisas foram sendo modificadas, mas foi ele que deu esse pontapé aí em relação a tudo hoje que é trabalhado. A respeito dessa passagem, respondo: qual é a função do trecho? Professor da Universidade de São Petersburgo. Nós estamos trabalhando aí, pessoal, com interpretação de texto. Então, olha só, reparem como essa parte foi apresentada dentro do texto. Reparem também que nós já falamos sobre os modalizadores textuais, já falamos aí também de algumas informações que aparecem dentro do texto, né? Para trazer credibilidade. Então, assim, já estou dando uma dica aí do que vocês poderiam estar colocando nessa letra A. E aí, na letra B, diz assim: explique com suas palavras o significado da expressão um dos maiores ícones da ciência moderna. Isso também, gente, é uma expressão que vocês conhecem bastante. E o que isso, então, tem dentro do contexto apresentado? Que significado eu trago ali? Um dos maiores ícones da ciência moderna. Então, presta bastante atenção aí. Nós estamos falando de algo que há 150 anos ocorreu e que até hoje está aí, ó, dentro da nossa ciência moderna. Então, a palavra ícone já traz uma certa referência aí nessa explicação. E aqui, ó, como vocês não vão utilizar o dicionário agora, eu vou pedir que vocês anotem aqui. Lá na frente tem um gabarito, mas para não ficar em branco. Registre o significado das seguintes palavras. Eu estou com o meu livro de atividades aqui, que é lá na frente só que tem a resposta. Vamos colocar aqui para o pessoal, o que eu vou ditar para vocês. Escrevam para mim, por favor, a palavra antecessor. Antecessor é com C primeiro e depois 2 S's. Antecessor, vírgula, muito antigo, ponto. Antecessor, vírgula, muito antigo. Aí vocês já dão certinho do lado aí, porque esse seria o uso do dicionário, que não é o caso agora. Para catalogar, vocês vão escrever relacionar. Aí dá um certinho também ao lado. Relacionar. Ok? Entusiasta, que é intensamente dedicado a algo. Repetindo, que é intensamente dedicado a algo. Pronto? Exercício letra C, ok, pessoal? Sinalizem para mim aí do lado se vocês anotaram. Beleza. Vamos para o exercício 3. Reescreva as frases transformando os verbos destacados em substantivos. Agora nós já vamos trabalhar aí com o conceito de gramática. Vocês têm um exemplo aí. O que vocês vão fazer? Vocês vão trabalhar somente com a parte que é para ser modificada para nós termos tempo suficiente aqui. O Ministério da Saúde renovou a frota de ambulâncias. Então, nós vamos trocar os verbos por um substantivo. Olha o que ele fez. Ele colocou um outro verbo aqui e transformou renovou em renovação para que isso passasse a ser um substantivo. Vocês vão pegar somente essa parte aqui do aplicou e vão colocar exatamente aqui na direção dele a partezinha que vocês estão alterando. Aplicou é verbo e vai ser transformado em substantivo. Ou seja, vocês terão que acrescentar um outro verbo aí. E aí vocês vão fazer isso até a letra E. Vamos ver aqui, ó, outra coisa. Reparem o tempo verbal. Aplicou e ampliou, por exemplo,
estão no pretérito perfeito, passado, ação concluída. Então, o verbo que você vai utilizar aí, ele também tem que estar nesse tempo. Foi a mesma coisa que aconteceu aqui, ó, com o fez. Eu vou fazer a letra A como modelo para vocês também. Que verbo nós vamos colocar aqui? O fez, novamente. Fez a o quê, pessoal? Alguém coloca aí no chat para mim. Aplicou vai virar o quê na letra A? Renovou virou renovação. Aplicou vai virar o quê na letra A? Isso aí, a aplicação. Fez a aplicação. Vocês coloquem só esse trechinho aí, coloquem reticências antes e depois, para saber que os trechos aí foram sinalizados. Mamão com açúcar, né, galera? Letra A já está aí pronta. Vocês vão continuar fazendo isso nas demais letras. Lembrando que vocês precisam manter o mesmo tempo verbal, hein? Não podem mudar. Então, a letra A aí, a parte que nós alteramos foi fez a aplicação. Enquanto vocês estão respondendo, eu vou ler a oração toda. O governo federal fez a aplicação de uma quantia maior na área da saúde. Lembrando que aqui, né, foi inserida uma contração, no caso da letra A é apenas uma preposição. Eu quero que vocês foquem somente a parte verbal aqui, onde vocês irão fazer essa alteração, como nós fizemos agora na letra A. Fez a aplicação. Eu gostaria até que vocês acrescentassem o D aqui, pessoal, na letra A, que é uma outra palavrinha que nós estamos inserindo aí, que é a preposição. Letra A, fez a aplicação de, aí as reticências. Porque nós temos que inserir aqui, ó, ou uma contração ou uma preposição. A mesma coisa vocês vão fazer na B, na C, na D e na E. Avalie o verbo. Ó, repare que na letra D, o nosso verbo está no futuro. Então, o verbo que você irá colocar aqui também vai seguir o mesmo tempo verbal de atenderá, certo? E lembrem-se de acrescentar após o substantivo uma contração, se for o caso, ou uma preposição. Nós vimos aí na letra A que nós usamos a preposição de. Em algumas outras situações aí, nós teremos que fazer como modelo, fazendo aqui, ó, a combinação da preposição com o artigo. Aí vocês só sinalizem isso logo após e as reticências depois. Ok? No exercício 4, ele pede para que vocês substituam os verbos por substantivos equivalentes, como no exemplo apresentado. Comprar ambulâncias. Reparem que os verbos aqui, ó, todos foram apresentados a vocês em uma forma nominal chamada de infinitivo. Conteúdo também já estudado por nós. Então, olhem só. Comprar ambulâncias. A compra de ambulâncias. Nós vamos modificar o verbo aqui, transformando-o em substantivo equivalente. Vocês vão fazer a mesma coisa aqui. Então, prestem atenção. Reparem que, ao trocar comprar por compra, nós inserimos um determinante aqui, que é o artigo, e também funciona como adjunto de nominal, e fomos aqui também, ó, colocando uma preposição. Então, prestem bastante atenção no que vocês irão colocar aqui, ó. Como ficaria, pessoal, manter o atendimento? Alguém pode colocar aí para mim, por favor, no chat, a resposta? É fácil também. Nós vamos transformar o manter num substantivo. Como que ficaria manter o atendimento na letra A? O que vocês acham que nós teríamos que colocar aí? E aí, cadê o nono ano para responder? Não, porque mantimento, Lara, é outra coisa. Mantimento é comida. E aí? Manter. Vai virar o quê, hein, pessoal? Vamos pensar aí um pouquinho? Isso, Flávio, manutenção. Muito bem. Aí agora, só que vocês precisam colocar o A na frente. Então, ficaria como essa estrutura toda? A manutenção e agora? Será que eu posso colocar um D aí ou eu terei que fazer uma contração? Isso aí, Lara. Agora sim. A manutenção do atendimento. E aí vocês já vão dando certo aí.
Então, ó, a manutenção do atendimento. Como será que vai ficar a garantia embaixo, hein? Vai virar o quê? Essa é fácil, hein? A letra A já está pronta, a letra B agora ficou fácil. A garantia do quê, Jade? E o restante? O início está certo. E agora, nós vamos colocar uma preposição ou nós vamos colocar uma contração agora? Isso aí. A garantia do atendimento. Isso aí, Eduarda. Então, ó, a primeira ficou a manutenção do atendimento. Letra B, a garantia do atendimento. E a letra C, gastar com a frota de ambulâncias. Essa aí nós vamos mexer, ó, só aqui, tá, pessoal? Só aqui, porque nós já temos isso aí, Luana, certinho. O gasto com a frota de ambulâncias. Isso aí também, Heitor. Coloquem lá, então, o gasto com a frota de ambulâncias. E a letra B, hein? A letra D, desculpa. Propor uma emenda à Constituição. Ótimo. Isso aí. A proposta, só que nós vamos ter que fazer alguma coisa antes desse uma aqui. O que, que nós teremos que acrescentar? A proposta da emenda. A proposta, o quê? De emenda ou de uma emenda à Constituição. Isso, Eduardo, de uma. Então, ó, a proposta de uma emenda à Constituição. E a letra E, investir na área da saúde. Essa é fácil, hein? Como que vai ficar? O investimento e o restante, Luana? Muda alguma coisa ou mantém do mesmo jeito? Lembrando que nós já temos aqui, ó, uma contração, ó, do EM com A. O investimento na área da saúde. Isso aí. Mantém a mesma coisa. E a letra F? Orçar as despesas. Vai virar o quê? Como que fica orçar agora? O orçamento das despesas. Isso aí, Lara. Ó, reparem que como nós já tínhamos o AS aqui, que é um artigo, quando eu inseri o D, nós fizemos a contração. Então, o orçamento das despesas. Ok? Esse daí? Vamos para o próximo agora. Vocês têm uma coluna de adjetivo e outra de substantivo. A palavra estável é um adjetivo cujo substantivo correspondente é estabilidade. Com base nessa explicação, complete o quadro a seguir conforme o exemplo. Então, ele trouxe claro como adjetivo e trouxe clareza como substantivo. Meu Deus do céu, muito difícil aqui, hein? Se o substantivo é beleza, o que eu vou colocar aqui, pessoal, no adjetivo para beleza? O que vocês vão colocar aí? E aí? Isso aí, Heitor. Belo. Vão sinalizando aí, hein? Agora ele me deu o adjetivo. O adjetivo é franco. O que eu vou colocar aqui? Seguindo o modelo. Franco vai virar o quê? Isso aí, franqueza. Pelo amor de Deus, hein? Mamão com açúcar, hein, galera? Bondade é o substantivo. O que eu vou colocar aqui no adjetivo? Isso, bom. Ele me deu o substantivo delicadeza. O que eu coloco aqui desse lado no adjetivo? Isso aí, delicado. E sábio, hein? Ele me deu sábio e largo agora, como adjetivos. O que nós vamos colocar, hein, como substantivo para sábio? Sabedoria. É o que todas as pessoas precisam ter, né? E muito. E largo. Meu Deus, olha o que vocês vão escrever. Ai, graças a Deus que falaram largura. Pensei que alguém ia escrever largueza, né? Vai que coloca isso, porque né, tem um Z aqui. É, Lara, eu fiquei até com medo de aparecer isso daí. Ótimo, pessoal, é largura. Nossa, eu cheguei até gelar aqui agora. Pronto, pessoal, então, exercício 5. Vamos para o 6 agora. Identifique a ou as palavras que podem substituir o termo grifado em cada uma das frases. Aqueles exercícios que eu sempre menciono para vocês que caem lá nas provas do IELTS.
exatamente sobre a questão que nós estamos vendo agora, ampliação vocabular. Ou seja, para testar mesmo, né, se esse aluno ele tem um vocabulário amplo, para que ele compreenda, né, qual palavra pode entrar naquele contexto ali, sem alterar o sentido daquela que foi mencionada. Então, vocês têm aí na letra A, o orçamento para ações nesta área foi ampliado de 13,5% para 15% da receita corrente líquida, RSL, da União. Vocês têm aumentado, alongado e revisado. Marquem um X na palavra que vocês acham que pode, ou têm certeza que pode ser colocado no lugar de ampliado, sem alteração. Enquanto vocês estão pensando aí, eu vou lendo as próximas. O percentual que determina o gasto mínimo em ações e serviços públicos foi ampliado. A palavra agora é determina. Cria, fixa, estabelece ou sustenta. Letra C. Para 2018, o orçamento do Ministério da Saúde ultrapassa os 131 bilhões. No lugar de ultrapassa, que palavra nós poderíamos marcar aí? Ou, como disse o enunciado, pode ser que você tenha mais de uma alternativa, dependendo da palavra. Equilibra, mantém, supera, sustenta e excede. Torno a dizer que ele deixou claro no enunciado que pode ser que vocês tenham aí, ou na letra A, na B ou na C, ou em mais de uma palavra que possa substituir a que eles colocaram como. É isso que nós vamos ver agora, Jade. O que vocês marcariam, pessoal, na letra A, que pode substituir a palavra ampliado sem alteração de sentido? Isso aí, Heitor. Aumentado. Ah, professora, eu marquei alongado, ampliado, né? Ótimo, mas olha o contexto, pelo amor de Deus. Ninguém está esticando, né? Como se fosse um pano, né? Para ele ficar alongado. Então, é ampliado. E na letra B? O que nós poderíamos colocar para determina? Fixa e estabelece? Vamos ver. O percentual que fixa o gasto, o percentual que estabelece. Isso aí, na letra B nós temos duas alternativas. O fixa e o estabelece. Na letra A nós só temos uma. E na C, pessoal, ultrapassa, teríamos apenas uma alternativa? Ou será que nós poderíamos ter duas aí? O que vocês acham para a letra C? Sem alteração de sentido. Já foi? Mas eu não conferi não, Heitor. Por isso que eu estou pedindo para vocês só repetir. Supera e excede. Todo mundo concorda com o Eduardo? Eu não tinha sinalizado se estava certo. Então, vamos lá. Da saúde supera, da saúde excede. Show de bola, pessoal. Letra C, supera e excede. Vamos para o próximo. Letra D, vocês têm outra palavra aí. Vocês provavelmente já fizeram a marcação, porque no meu slide eu tive que colocar na próxima. Vocês têm aí alcançar. Será que nós temos mais de uma opção ou teríamos apenas uma? Recuperado, atingido, integrado, impedido ou recusado. Tem palavras aí que são óbvias que serão descartadas. O que nós poderíamos marcar aí para substituir alcançado? Atingido, atingido. Alguém discorda? Vamos ver então? Pela regra constitucional até então vigente, o percentual de 15% será atingido em 2022. Ok, pessoal? Letra D, atingido. Agora é o seguinte. Eu passei lá para o exercício 8, porque o exercício anterior aí, ó, na página 37, é pessoal, tá bom? Então, eu coloquei aqui, porque nós não vamos trabalhar com questão do dicionário, eu só deixei o registro aqui. Nós vamos direto para o exercício 8. Agora, nós vamos fazer o contrário. Nós fizemos 2 exercícios onde os verbos viravam substantivos. Agora, vocês vão formar verbos equivalentes a essas palavras. Eu vou fazer a letra A com vocês. Mínimo, pessoal, que verbo eu posso colocar aqui, hein?
Mínimo, eu vou formar qual verbo, hein? Alguém sabe me dizer? Estão pensando ainda? Cuidado aí, hein, pessoal, para não escrever coisas que não tem nada a ver. Ninguém vai arriscar mínimo. Até que enfim, Isabelle, minimizar. Isso aí. Minimizar com Z, tá bom? Então, letra A, minimizar. Agora nós vamos transformar essas palavras em verbos. E vigente, hein? Vamos ver o que vocês vão colocar aí. Não, Heitor, olha o que você escreveu. Você trocou essa última vogal aí. Já viu essa palavra em algum lugar, Heitor? Vamos lá. Vigente, vai lembrar que palavra? Que verbo, hein? Heitor, presta atenção nessa vogal aí que você colocou no finalzinho junto com R. Pensa numa outra vogal aí. E aí, pessoal? Não. Ah, obrigada, mano. Vigor. Não, gente, é vigor. Ai, ai. Novo. Cuidado que agora vocês estão transformando em verbos, hein? Inovar. Ótimo, Heitor. Graças a Deus. Então, ó, minimizar, vigor, inovar. E agora para crítico, hein, pessoal? Reparem que para transformar, criticar, isso é fácil. Cuidado que na hora de transformar aí dá um pouquinho mais de dúvida. Único, o que vai ser? Essa é fácil também. Isso, unificar. Tarde. O que nós vamos colocar para tarde? Essa também não é difícil, não. O que nós vamos colocar para tarde aí? É difícil essa? Não, não é não, Amanda. Essa daí é uma outra palavra. Não, Isso, entardecer. Calmo, essa é fácil. Acalmar, isso daí. Velho. Esse verbo também é bem usado aí. Isso aí, Heitor. Envelhecer. Longo. Não preocupem não que depois é um gabarito. Para longo, pessoal, o que nós vamos colocar aí? Longo vai virar que verbo, hein? Alongar. Muito bem, Luana. Claro. Esse verbo é muito usado pelas mulheres, hein? Claro. O que nós vamos colocar? Vai virar que verbo? Clarear. Isso aí. Barato. Anotem isso aí, hein, pessoal. Depois só dando certo. Baratear. Curto. Ó, lembra que curto é o contrário de longo. Encurtar. Isso aí. Belo. As mulheres também adoram fazer isso. E belo vai ser o quê? Eduarda, misericórdia. O que é isso que você colocou aí, Eduarda? Embelezar. Ah, meu Deus, tem que rir. Manso. O que nós vamos colocar? Cuidado que alguns nós... Amansar. Muito bem. Com S só, hein? Escuro. Também é fácil. Escurecer e fino. Tenho até medo do que vocês vão... Ah, graças a Deus. Afinar. Pessoal, a número 9 também é pessoal, que é escrever uma frase. Por isso que eu deixei aqui só o enunciado. Vamos para o exercício 10. Vocês têm aí, ó, aquele exercício que eu falei para vocês, ó, de hiperônimo e hipônimo. Hiperônimo é a palavra geral e o hipônimo é específica. Lembra que nós colocamos lá? Então, ele trouxe doença, que é a geral. Aí, ele trouxe hipônimos, que são palavras específicas ligadas à doença. Aí, ele colocou zika, dengue, febre amarela, chikungunya. Aí, agora, ele trouxe animal, bebida, fruta, festa e esporte. Aqui ao lado, vocês vão colocar para cada uma delas 2 hipônimos. O hipônimo é uma palavra específica dentro do contexto apresentado. Então, aqui, animal é a geral.
Você vai colocar 2 hipônimos para mim aqui, ligadas a animal, 2 ligadas à bebida, à fruta, à festa e a esporte. Vocês vão colocar aqui ao lado para mim. Então, ó, hiperônimo é a geral, é aquela que generaliza todo o conceito, e a hipônimo, dentro daquela geral, eu vou especificando ali. Sigam aí o modelo, que está fácil. Enquanto vocês estão colocando aí, eu vou lendo a 11. A 11, vocês vão descobrir para mim qual é a alternativa em que todas as palavras são hipônimos. Ou seja, são palavras que vieram de um hiperônimo, ou seja, de uma palavra geral, aí eu formei os hipônimos ligados a ela. Aí vocês vão verificar para mim qual é a alternativa que vocês vão marcar. E no número 12, ele trouxe os hiperônimos, aí ele trouxe sapo, orquídea e paixão, que são hipônimos. Aí ele quer saber de que grupo de hiperônimos essas palavras são formadas. Então, ó, sapo, orquídea e paixão é do grupo hipônimos. Você vai inseri-la para mim no grupo de hiperônimo. Eu acredito que vocês já devem ter respondido a 10, porque são 2 exemplos só de cada que eu pedi. No gabarito tem mais, mas é só para agilizar aí. Na 11, eu quero hipônimo, o grupo que é hipônimo, ou seja, é aquela específica. E na 12, ele deu hipônimo, e vocês vão descobrir o grupo de hiperônimo de cada uma delas. Aí tem que estar, respectivamente, pessoal, tem que ser na ordem e que os hipônimos foram apresentados. Na 13, vocês vão assinalar o par de palavras que apresenta, respectivamente, a relação de hiperônimo e hipônimo, ou seja, hiperônimo a geral, e dali eu tirei uma ligada a ela, que é o hipônimo. Fácil também. E no exercício 14, vocês têm aqui, ó, número 1 para hipônimo, se for específica, a 2 hiperônimo, se for a geral. Coloquem aqui, pessoal, específica e geral. Isso aqui é uma nomenclatura que eu estou colocando para vocês para facilitar a encontrar a resposta do exercício. Então, aqui, ó, para hipônimo específica e hiperônimo geral. Aí vocês vão elencar aqui, ó, e ver qual é a sequência aqui ao lado que identifica essa alternativa. Enquanto isso, eu vou já passando aqui, ó, o gabarito, para que vocês possam aí fazer a correção, enquanto vocês estão terminando a página 38. Aqui são todos os gabaritos do que nós já falamos, alguns exercícios, na verdade, nós já fizemos a correção à medida que vocês foram respondendo. Mas eu estou deixando aqui, ó, também a correção prontinha. Ó, o exercício 5, por exemplo. O exercício 6 também já fizemos. Aquele das frases nós pulamos. O número 8 também fizemos juntos, está todo respondido. E aqui, ó, nós finalizamos com esse exercício sobre hiperônimo e hipônimos. Olha lá, ó. Animal, eu pedi para vocês colocarem 2 exemplos. Cachorro, gato, macaco, cavalo. Bebida, suco, água, vinho, cerveja, refrigerante. Fruta, morango, acerola, abacaxi. Aí tem N respostas. Festa, pode ser de casamento, batizado, formatura, aniversário. Esporte, basquete, futebol, vôlei, tênis, natação e por aí vai. Exercício 11, letra C. 12, letra E. O sapo é o anfíbio, né? Que é o geral. A orquídea é uma flor. E paixão é um tipo de sentimento. Na 13, eletrodoméstico é o hiperônimo, que é o geral. E a batedeira é a específica, que é o hipônimo. Número 14, a alternativa é a letra C. Que nós temos ali exatamente a relação de cada uma. E aqui nós encerramos, então, essa atividade do livro de atividades, com todas as correções feitas agora também, e a execução dos exercícios junto com vocês, as páginas 32 a 30